Paz do Senhor. Eu quero mais uma vez agradecer o convite do pastor Newton. Eu tive a oportunidade de estar com ele essa semana lá no meu consultório. Ele foi me fazer uma visita, eu fiquei muito feliz. E ele falou: Mara, eu gostaria que você fosse novamente ao cenáculo. E que você desse uma palavra que viesse fortalecer as pessoas. E imediatamente Deus falou comigo: crise, fé. É disso que você vai falar. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, eu sou psicóloga. Eu já tenho 20 anos que eu sou psicóloga. E minha vida é dentro de um consultório, entre quatro paredes. E entre quatro paredes, a gente tem um retrato do que a vida está mostrando aí fora. E eu nunca vi, em 20 anos de psicologia, tantos casos de suicídio, tantos casos de depressão, tantas pessoas querendo desistir da vida. E quando o pastor Newton falou, eu falei: pastor, eu acho que o que as pessoas estão precisando é justamente fortalecer a fé. Quantos aqui estão com problemas? Nossa, a gente não tem ninguém com problema. Nossa, que bênção! Que bênção, que coisa maravilhosa! Por que eu estou perguntando quantos aqui estão com problemas? Porque ter problemas faz parte da nossa condição humana. Todo mundo tem, não é isso? Agora, o tamanho do problema, ele é proporcional à nossa fé. Quanto mais fé nós temos, mais fácil fica para a gente enfrentar essas adversidades. E por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas dizem que têm fé, mas não utilizam a fé. Então, não adianta andar com a Bíblia debaixo do braço, colocar a responsabilidade em Deus, se você não praticar a fé. E hoje, quando eu estava meditando e pedindo: Senhor, me orienta, me aponta uma palavra para que eu possa contextualizar a tua palavra nesse contexto que a gente está vivendo. E eu fiz algumas escolhas. E aí eu quero começar aqui com vocês e quero pedir para que vocês peguem aí em Marcos, dá para vocês pegarem Marcos 9:19. Vamos lá, porque a gente vai ler mesmo, para a gente meditar em cima disso. Então vamos lá, em Marcos 9:19. Ao que Jesus lhe respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar-me? Trazei-me. Para quem está se lembrando, essa passagem é da cura do menino epilético. E quando Jesus fala dessa incredulidade, ele pede para que tragam o menino. Então lhe trouxeram, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o convulsionou e o endemoniado caiu por terra. Revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai dele: há quanto tempo sucede isto? Respondeu ele: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível àquele que crê. Por que eu quis começar com essa palavra? Porque, na realidade, a nossa fé tem sido fraca. E essa fraqueza da nossa fé é o que a gente precisa começar a rever para fortalecer. Porque a gente fala que entrega para Deus, mas entrega só 20%. Porque 80% é de incredulidade. E nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento de muitos desafios, de muitas dificuldades, eu nunca vi tantos casais querendo se separar. Esses dias eu atendi um casal, o pai, a mãe e a filha. O pai queria alugar um apartamento, a filha queria alugar outro, e o pai também falou que ia alugar. Eu falei: cadê? Que é isso? O que está acontecendo com essa família? Não, eu não suporto mais, eu não aguento mais.
casamentos de 34 anos, famílias sólidas. As pessoas estão entregando suas vidas pelas dificuldades, pelos dissabores. E nunca nós fomos tão testados. As dificuldades, eu digo por mim, eu nunca passei tanta luta como eu tenho passado nos últimos 3 meses. Nunca na minha vida. E eu tenho dito para Deus, vem em mim, pode mandar, Senhor. Porque a minha luta é na mesma proporção da crença que o Senhor tem em mim para superar essas dificuldades. E se o Senhor me manda muitas lutas, é porque o Senhor acredita que eu sou capaz de superar. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar é na nossa incredulidade. Se você puder avaliar a sua fé de 1 a 10, qual é a nota que você dá para a fé que você tem para enfrentar as coisas como estão colocadas na sua vida? As pessoas não acreditam que podem arrumar emprego, elas não acreditam que a vida dela pode ser melhor, ela não acredita que ela pode resgatar o relacionamento, ela não acredita que ela pode arrumar um emprego, ela não acredita que isso vai passar, porque não tem mal que dure para sempre. Só que para você passar por isso, você precisa acreditar. E o que eu tenho visto são pessoas sem fé. Então, se o seu problema está muito difícil, é porque a sua fé está fraca. Então, é na sua fé que você precisa começar a repensar. E que fé é essa, gente? A fé não é no homem que te prometeu o emprego, não é no político que fez compromisso com você quando ele fosse eleito, não é no pai, não é na mãe, não é no patrão. A pessoa a quem nós devemos recorrer para nos abastecer de fé é Deus. É Ele que nos nutre, que nos alimenta e que nos dá força para superar. E eu fico muito preocupada, muito, porque está tudo aqui. Mas as pessoas preferem ouvir a voz do mundo, a palavra do mundo. Me assustei muito essa semana na morte da dona Marisa e da felicidade de algumas pessoas diante daquela morte. E eu comecei a pensar, Senhor, que mundo é esse? Que as pessoas se alimentam do ódio, da maldade, e não do amor e da fé, e se dizem cristãos? Quais são os valores que nós estamos alimentando? São esses? Ou a gente tem buscado alimentar valores que realmente vão solidificar a nossa fé e a nossa alma? Para onde vocês olham para fortalecer a fé? Vocês olham para as dificuldades e para as fraquezas? Ou vocês olham para os benefícios e as coisas boas que vocês têm? Eu amo essa pastora, amo. Porque essa mulher é um exemplo de resistência, de força e de luta. E todas as vezes que eu chego aqui, ela está sempre com um sorriso no rosto. E aí eu digo para você, primeira coisa para fortalecer a fé é olhar para onde você quer olhar. Porque tem gente que tem casa para morar, comida, pode até estar com energia atrasada, não é isso? Celular cortado, prestação do carro atrasada, mas você tem lugar onde morar, você tem uma casa, seu filho está com saúde, não é isso? Você tem um trabalho, tem problema se pega não sei quantos ônibus, você tem trabalho e tem o dinheiro do passe para poder pegar o ônibus. Para onde você está olhando? Porque se você olhar para aquilo que está faltando, você vai enfraquecer a sua fé. Agora, se você olha para aquilo que é presente na sua vida, que você tem saúde, que você tem vida, porque nós temos vida, e a nossa vida dada por Deus é o maior certificado de fé que nós temos que ter e usar. Porque tem muita gente morrendo nos leitos e pedindo a Deus pela vida. Eu passei, pastor sabe, o pastor deu muito apoio, passei 3 anos e meio com meu marido lutando contra um câncer. E ele venceu o câncer. E ele venceu pela fé. Foi a fé que fez o câncer ser curado. Por quê? Porque a fé muda o pensamento, muda o coração e dá certeza do poder de Deus nas nossas vidas. Então eu quero dizer para você,
Como é que a sua fé está? Porque se o seu motor está fraco, está na hora de você começar a olhar para as coisas e repensar o que está acontecendo. Eu acho muito interessante, por quê? Porque a gente ouve muita porcaria que não fortalece a nossa fé. Não é isso? A gente ouve muito mais coisas que desagregam do que coisas que fortalecem. A gente gosta muito mais de ouvir falar sobre acidente, sobre morte, do que ouvir falar de coisas boas. Não é isso? E em Romanos 10, 17, diz o seguinte: logo, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Se eu estou falando de fortalecer a fé vem por onde? Pelo ouvir. O que nós temos ouvido? Quando você vem para uma igreja como essa, que você ouve uma ministração, que você ouve uma palavra, de que forma você introjeta essa palavra para fortalecer sua fé? Você sai daqui, é o tempo de chegar em casa para esfriar? Ou é o tempo de chegar em casa e falar, Senhor, valeu, amanhã eu vou usar essa fé que eu tenho. É essa fé. Porque quando a gente tem fé, os milagres acontecem. Como a pastora comentou, a fé é um exercício diário de entrega para o nosso Pai. Quando a gente confia numa pessoa, a gente não fica tranquila? Fica tranquila. Quando você confia numa pessoa, você delega, você acredita, você entrega. E aí eu pergunto para vocês têm entregue suas vidas? Porque a gente fala que tem fé, mas não entrega. Entregar é literalmente acreditar no poder de Deus sobre as nossas vidas. E eu quero dizer para você, meu irmão, que é muito importante a gente fazer esse resgate. Por quê? Porque o que a gente ouve não é o que gera fé. O que a gente escolhe ouvir, na maioria do que nós ouvimos, vai muito mais ao contrário do fortalecimento da fé do que na direção de fortalecer essa fé. Então, cuidado com os ouvidos, porque aquilo que ouve entra. E aquilo que entra interfere nos nossos comportamentos, na nossa vida, nos nossos planos, nos nossos sonhos. Quantos sonhos nós temos e que Deus revela para a gente, olha, vai, né? Eu vou te usar, vai, meu irmão, vai. Nós temos a voz de Deus que fala dentro de nós. E muitas vezes a gente prefere ouvir a voz de quem está de fora. A gente ouve para aquilo que não vai nos fortalecer. A gente ouve a inveja, a gente ouve a competição, a gente ouve a soberba. Então eu tenho que começar a me preocupar. Para que eu tenho dado ouvidos? Eu dou ouvido para aquilo que vai fortalecer? Ou eu tenho dado ouvido para aquilo que vai me enfraquecer? E é muito importante, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje as pessoas estão completamente cheias de dúvidas, não é isso? Eu vejo no meu consultório, as pessoas às vezes chegam para mim e falam, doutora Mara, o que a senhora acha que eu faço? Eu falo, meu papel, eu não sou Deus para direcionar o seu caminho. Ouve o seu coração, porque Deus está dizendo para você o que você deve fazer. Mas as pessoas não se escutam. As pessoas não escutam a voz de Deus. Elas escutam a voz do vizinho, do colega, daquela pessoa que às vezes já passou por uma experiência e não deu certo, e aí ela vai colocar essas impressões para você. E aí nós ficamos cheios de dúvidas, porque quem serve de referência para nós não sou eu mesmo, não é a fé que eu tenho em Deus, mas a fala do mundo para mim. Então, muito das dúvidas que as pessoas têm, não é isso? Muitas das dúvidas que as pessoas têm, as têm pela ausência de fé. Não tem fé, não tem confiança na decisão.
Às vezes querem tomar uma decisão, fala, mas será que é bom para mim? Será que é bom para mim? Será que isso vai acontecer? Será que eu posso confiar? E eu digo, quando a gente entrega, Deus nos dá o caminho. Eu me casei, fui morar no Rio de Janeiro. Larguei tudo aqui em Goiânia, professora efetiva da PUC, larguei tudo. E fui morar no Rio de Janeiro. Infelizmente, o meu marido era alcoólatra. E eu sofri meses e meses e meses com a questão do alcoolismo. E um dia eu ajoelhei, falei, Senhor, eu quero conversar com o Senhor. Coloquei meus pés, meus joelhos no chão. Falei, Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Eu tinha um apartamento aqui em Goiânia que estava alugado. E eu disse para Deus, eu quero só que o Senhor me diga uma coisa. Se o melhor para a minha vida é eu continuar no Rio de Janeiro, ou se é para eu voltar para Goiânia. Se for para voltar para Goiânia, Deus, até meio-dia, o Senhor vai me mostrar o lugar onde eu vou morar. Liguei para minha filha, falei, filha, olha se tem um apartamento aí no seu prédio. Quando deu 10 horas da manhã, ela falou, mãe, o apartamento já está alugado. Arrumei as minhas coisas, comuniquei a minha decisão para o meu marido e voltei para Goiânia. As pessoas falavam, Mara, você é louca, como que você faz isso? Falei, não, Deus me falou que era para fazer isso. Eu pedi para Ele um direcionamento e Ele me deu. Quantas vezes a gente pede um direcionamento para Deus, Deus mostra até na palavra. Quando a gente consulta e abre e fala, Senhor, mostra pela tua palavra, me diz o que eu tenho que fazer, me diga por onde eu tenho que ir. Aí você lê a palavra fala com você, você fala, não, mas parece que não é bem isso. Aí você tenta abrir outra palavra, porque aquela que Deus te mostrou, você não acreditou. Isso é ausência de fé. Porque Deus fala com a gente o tempo inteiro. E a gente não quer ouvir por isso, de tantas dúvidas. De tantas dúvidas, eu nunca vi tanta gente com dificuldade para tomar decisão. Porque elas querem ter certeza. E uma certeza dada pelo mercado, pelo mundo, pelo governo. A única certeza que nós temos é a que vem de Deus. Ele é a pessoa que dá certeza. Só que a gente não ouve. Porque a gente quer a certeza do mercado financeiro, né, do cenário político. Não é isso? E eu tenho visto muitas pessoas sofrendo. Muitas. Porque a fé é fraca. E porque elas estão esperando a salvação pelo mundo e não por Deus. Então, a primeira coisa que eu tenho que avaliar, como é que eu vou minimizar as minhas dúvidas? As minhas dúvidas, elas vão ser sanadas pelas pessoas de fora? Não. As minhas dúvidas vão ser sanadas por um diálogo interno com Deus. De você colocar o joelho e falar, Senhor, me mostra, fala comigo, me dá direcionamento. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos, me usa, me usa. Todo lugar que eu vou, gente. Esses dias eu fui visitar um empresário que as pessoas falaram, Mara, ele não recebe ninguém. Ele é metido, ele é soberbo, ele não vai te receber. Eu falei, vai, ele vai me receber. Fui, tomei um chá de cadeira de quase 2 horas. Nessas 2 horas que eu estava na recepção, eu falei, Senhor, me usa, mas me usa integralmente. Minha vida está em tuas mãos, e se for da tua vontade, o Senhor vai abrir o coração dessa pessoa. Eu fiquei 2h30 na sala dessa pessoa. Porque naquele momento eu entreguei para Deus e pedi para Deus que me usasse. Assim como eu pedi quando o pastor Nilton me chamou e que eu estava ali louvando, eu pedi para Deus, Senhor, me usa. E Deus tem me usado. Muito, muito. Tudo que eu faço. Eu quero dar um testemunho para vocês. De tudo que eu faço. Eu fiz um congresso online para mulheres. Nós tivemos mais de 19 mil acessos. E as pessoas falam, Mara, como que você conseguiu isso? Não sou eu, é Deus. Eu sou simplesmente um instrumento. Então, de que forma você tem se colocado?
Porque se você não for instrumento de Deus, se você não acreditar no poder que Deus tem sobre sua vida, para te usar, para você prosperar, para você ter vitórias, se você não crê, isso não vai se realizar. Mas é crer efetivamente nesse poder de Deus. Amém? E é importante que a gente comece a avaliar, né, essa questão das dúvidas. Em Hebreus, fala o seguinte: portanto, né, quando fala da perseverança no meio das provações, a exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que de tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. E aí eu digo para você, meu irmão, o quanto você tem perseverado. O quanto você tem perseverado. Eu dou aula e os alunos me pedem muito: professor, arruma um emprego para mim. Arruma um emprego para mim. E às vezes eu arrumo uma vaga, eu falo: olha, vai lá, já marquei, pode ir lá levar seu currículo. Aí a pessoa vai: deu certo? Não. Aí eu arrumo outro. Você foi: professor, parece que está muito difícil, o mercado está muito recessivo. O que é isso? A pessoa quer resultado, mas não quer perseverar. E uma das coisas mais importantes para se ter sucesso na vida e paz é perseverança. Porque a perseverança é a insistência naquilo que a gente acredita que vai dar certo. Quando eu quero uma coisa, coitado do meu marido, porque eu quero. E eu vou 1, 2, 3, 10, 20, quantas forem necessárias. Vou pedir patrocínio para evento, vou 1, 2, 3, 4, quantas forem necessárias. Porque quanto mais eu vou atrás, mais eu me fortaleço. Eu não sinto que eu estou indo atrás e estou me humilhando. Muito pelo contrário, eu estou me pondo a serviço daquilo que eu tenho como objetivo. E a gente só vence com perseverança. Só que o que está acontecendo com as pessoas? As pessoas estão enfraquecidas na sua fé. Então, diante do primeiro obstáculo, o que acontece? Desiste. E qual é o pensamento? Não vai dar certo, eu não vou conseguir. Todos aqui são filhos de Deus? São? Tá. Então, vocês estão proibidos de desacreditar no poder do nosso Pai. Porque o que o nosso Pai tem para nós é vitória. E por isso eu preciso perseverar. A vitória, ela não vem magicamente. A vitória vem da luta. Porque o que Deus quer de nós é fortaleza. São pessoas que têm capacidade para enfrentar a vida. Enfrentar a vida com cabeça erguida. Quando a dificuldade bate na porta, falar o seguinte: pode vir, que eu sou mais. E eu estou resguardado pelo poder de Deus. Quantas vezes a gente levanta e quando chega no final do dia, deu tudo errado naquele dia, não foi? Furou o pneu, a pessoa que ficou te pagar não pagou, né? Aí a pessoa liga: ó, fulano de tal está doente, aí você vai na faculdade, o professor te reprovou. Ou seja, deu tudo errado. Não. Deu tudo certo para você testar a sua perseverança. Então, nos momentos de dificuldade, tenham isso como um teste da fé e da crença em Deus que vocês têm. Só que a primeira coisa que a gente faz, o que é? Oh Deus, o Senhor me abandonou, não é isso? O Senhor não ouve as minhas orações. Muito pelo contrário. Ele ouviu e por isso ele está testando a sua fé nele, para que você seja capaz de superar. Depois, eu achei muito interessante, quando a gente fala, né, lá em João 10, 10, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagens.
O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, quando a gente vê, né, essa passagem em João, o que está pedindo para a gente identificar? Para a gente identificar o mal que está colocado no mundo. E muitas vezes está tão diante do nosso nariz e a gente não consegue perceber. Então eu falei do pensamento, não foi? Da gente começar a pensar naquilo que realmente é positivo, da gente identificar o mal. Por quê? Porque eu tenho que ter cuidado mesmo. Por que quando as pessoas, eu fico observando, quando tem um acidente, junta um mundo de pessoas em volta, mas não junta para ajudar. Junta um mundo de curiosos, porque as pessoas se alimentam daquilo que não nutre a alma. Então, eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu me conecto. Esses dias eu fui participar de uma entrevista na TV e eu comentei, eu falei, na casa dos meus filhos, os meus netos não assistem televisão. E aí ele falou, nossa, Mara, mas fica muito fora do contexto, né? Fica muito fora do mundo. Eu falei, olha, os meus netos são extremamente equilibrados, são crianças do bem, bem educadas, não responde o pai, não responde a mãe, né? Cumprem com as obrigações. E eu digo para você, isso aí eles não aprenderam, né, na televisão. Isso aí eles aprenderam sem televisão. E a gente não cuida, não é isso? As crianças estão conectadas, viciadas em aplicativos em que umas pessoas matam as outras. Então, quanto mal existe e a gente está deixando isso prosperar dentro da nossa casa, e principalmente com os filhos. Quantidade de adolescentes destruídos que eu tenho recebido no meu consultório é algo inimaginável. E a responsabilidade é dos pais. Com quem vocês estão identificando as coisas? Com quem vocês estão identificando a educação dos filhos? Isso abala a fé. Isso transforma o pensamento de vitória em derrota. Porque o que a mídia mostra é só violência, é só corrupção, é só desamor, é só abandono. É isso que a gente vê na mídia. Então, a gente tem que ver, sim, com o que eu vou me identificar. Porque isso vai abalar a sua fé e isso vai tirar fé e energia para você enfrentar as adversidades que estão aí. Vocês concordam comigo? Faz sentido isso aqui para vocês? Então, a gente tem que começar a pensar, né? Identificar o mal, começar a se preocupar principalmente com aquilo que eu ouço. Por quê? Porque eu tenho que ter cuidado. E, principalmente, cuidar dos seus pensamentos. O que você pensa? Você pensa em superar ou você pensa em não tem jeito? Qual é o pensamento que você tem diante de tudo? O pensamento que você tem, não vai dar certo, é muito difícil, não vou conseguir. Esse pensamento muda a nossa vida, a nossa ação? Se eu pensar que eu não vou conseguir, eu vou conseguir? Não vou. Então, eu tenho que começar a cuidar dos pensamentos. Por quê? Porque o meu pensamento, ele cria uma imagem que o meu cérebro vai reproduzir. Então, a primeira coisa, você quer vitória, o que você vai pensar? Em vitória. Você quer saúde, o que você vai pensar? Em saúde. Então, por isso da importância da gente se conectar com aquilo que realmente é positivo. Aí eu pergunto para vocês, de que forma que vocês acham que vocês podem fortalecer a fé de vocês? É só na oração? Então, é isso que eu estou dizendo. A fé, a gente fortalece com a oração. Mas é só com a oração? Não, é com prática. É aquilo que eu faço vai fortalecer a minha fé. Aquilo que eu ouço vai fortalecer minha fé. Aquilo que eu penso vai fortalecer minha fé. Porque o homem é aquilo que ele pensa e acredita. Então, mais do que enfrentar as vicissitudes do mundo e as dificuldades que estão aí, a gente precisa se repensar. Mas se repensar como um cristão verdadeiro.
Um cristão que acredita mesmo, que acredita, que tem fé e que entrega. Eu ponho na mão de Deus mesmo. E quando eu vejo que o negócio está complicado, falo, Senhor, é com você agora, dá um jeito. Porque eu estou online, não é no WhatsApp, não. Eu estou online, é com Deus o tempo todo. É com Ele que eu peço, né? Senhor, me abençoa. Senhor, me ouve. Senhor, me direciona. Senhor, me usa para ser instrumento de transformação na vida das pessoas. Então, quando a gente se coloca como instrumento para Deus, aquilo que nós viemos fazer aqui se cumpre. Muitas das dificuldades que nós temos, sejam profissionais, sejam afetivas, sejam familiares, acontece porque nós somos muito resistentes ao poder de Deus sobre as nossas vidas. Então é isso que a gente tem que fazer. Se abrir verdadeiramente, fortalecer a nossa fé. Mas não é só a fé da oração, é a fé da prática viva do poder de Deus nas nossas vidas. Eu quero pedir para vocês, eu quero que quando vocês saírem daqui, vocês saiam fortalecidos. Não só pela palavra, mas pela convicção de um filho de Deus. A gente não está aqui por acaso, como o pastor Newton colocou. O pastor Newton falou, nossa, Mara, com a chuva não vai vir ninguém. Falei, pastor, se tiver uma pessoa, né? Onde tiver uma pessoa, Deus está presente. Então já foi válido demais. Não é isso? Já foi válido demais. E nós somos o quê? Multiplicadores. E a gente pode multiplicar a fé nos ambientes de trabalho. A gente pode multiplicar a fé em casa. A gente pode multiplicar a fé nas rodas dos amigos. Eu tenho uma grande amiga aqui, Elizabeth, né? Agradecer a presença da Beth aqui. Nós temos um grupo de mulheres, né, de oração no WhatsApp. O quanto esse grupo, umas têm ajudado as outras. E tem ajudado no dia a dia, em coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Não são os grandes problemas. As nossas dificuldades não estão nas grandes coisas, mas na nossa capacidade de gestar o dia a dia, com os problemas do dia a dia. Aquelas coisas que acontecem, que às vezes são tão pequeninas e que a gente transforma numa tempestade. Então, que Deus nos use e que vocês se permitam ser usados para que a fé seja algo que seja uma prática constante na vida de vocês. Eu tenho fé em vocês. Amém? Pastor, o senhor quer que eu faça oração? O senhor vai fazer? Pode? Pode? Então, eu quero pedir para que vocês fechem os olhos. Pode? Eu quero pedir para que Deus me use muito nesse momento. E eu quero pedir para que você feche seus olhos e que você ponha a sua mão no seu coração. E como um filho pede para um pai, eu quero que você peça para o nosso Pai. Pai querido, fortalece o meu coração, fortalece o meu pensamento, fortalece todas as minhas ações e as minhas atitudes, para que essas ações sejam ações compatíveis com a tua palavra, com o seu legado, com todos os ensinamentos, Senhor, que o Senhor deixou para nós. Que cada momento de dificuldade, que cada dissabor, que cada mágoa, que cada arrependimento, decepção, não seja algo considerado como algo ruim, mas que cada uma dessas coisas, seja o arrependimento, seja o sofrimento, que eu saiba, Senhor, registrar no meu coração como um aprendizado de vida, que me fortaleça, que me coloque em pé, forte, vibrante, para enfrentar o dia a dia, os problemas no trabalho, os problemas na família,
e que eu encare cada luta dessa como uma confiança extrema do Senhor em mim, Pai. Que eu seja instrumento na vida de outras pessoas, com uma palavra de amor, de consolo, de empoderamento, de fé. E que os meus ouvidos sejam ouvidos para coisas que me agreguem, que fortaleçam a minha fé, que me deem ânimo, que me deem paz e que me dê equilíbrio. Pai querido, o Senhor tem visto a luta de tantas e tantas pessoas, de tantas pessoas que estão aí como refugiados, migrando de um lado para o outro, sem comida, sem amor, sem um lugar para descansar. Pai, eu quero te agradecer pela minha casa, pela minha família, que mesmo às vezes com tantos problemas e conflitos, me serve, Senhor, como um espaço de aprendizado, para aprender, para superar e tirar a melhor nota que eu puder diante dessas lições. Pai querido, me usa no dia a dia, para que eu seja um instrumento da tua fé. E por onde eu passar, que eu seja uma pessoa forte, um filho verdadeiramente de Deus. E eu quero aqui te pedir, Pai, abençoa a mim, a todos os meus irmãos, a toda a minha família, a essa grande família humana, com teu poder, com a tua luz, com as tuas bênçãos e com tudo aquilo, Pai, que o Senhor deixou na sua palavra como lição e que muitas vezes nós, como os filhos desobedientes, resistimos em ouvir e praticar. Que o Senhor faça em mim e em cada ser humano um instrumento para que a gente possa ser mais feliz e construir, Pai, um mundo melhor. Eu te agradeço, Pai, pela minha vida, pela vida de todos os meus irmãos. E eu te louvo e te agradeço, Pai. Muito obrigado. Olá, eu sou o pastor Newton Santos, do Cenáculo de Oração. Oração é o nosso estilo de vida. Você que está me ouvindo agora neste canal, eu quero te convidar para que você me ajude a compartilhar, a divulgar esse vídeo, para que outras pessoas possam ser abençoadas. Se inscreva então neste canal. Você que também tem sido abençoado, escreva alguma coisa, mande para nós. Nós teremos muito prazer em estar até devolvendo para você, conforme que o nosso tempo, o nosso espaço, uma palavra de vitória, vídeos que talvez você vai ouvir e que vai abençoar a sua vida emocional. Quero te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos de cura emocional. Nossos cultos é todas as segundas-feiras, voltado para a cura da alma. É um culto terapêutico. Esses cultos de segunda-feiras acontecem às 19h30 no Cenáculo de Oração. Temos também os cultos de quinta-feira, que é o culto dos milagres. Querido, Deus tem curado, Deus tem libertado e Deus tem feito coisas extraordinárias aqui no Cenáculo de Oração. Eu tenho dito que as nossas fontes vêm de Deus. Importa que Ele cresça e nós diminuamos, porque nada somos, nada temos, somos apenas canal. E eu quero abençoar a sua vida, quero te dar um abraço, quero profetizar a sua vitória, eu quero declarar a sua vitória em Cristo Jesus. Sexta-feira à tarde, nós temos a tarde da vitória, uma tarde que é direcionada às mulheres do Cenáculo de Oração. Nós temos aqui a pastora Liliane, com toda a equipe que tem vindo para estar te ajudando, todas as sextas-feiras, às 15h. No domingo, nós temos o culto da família, que é um culto voltado para a família. Nós sabemos que Deus é um Deus que habita em família.
Eu, como psicólogo, eu tenho chorado, queridos, dentro do consultório com muitas pessoas, quantas famílias dilaceradas, quantas pessoas, queridos, têm perdido a motivação, quantas pessoas têm desistido da família, e a família é um projeto de Deus. E voltando ao culto de cura emocional, que todas as segundas-feiras eu tenho dito que Deus quer curar o presente para proteger o seu futuro. Você sabia que você precisa se apaixonar por você para que alguém venha se apaixonar por você? Então, primeiro, você tem que passar a gostar de você para que outras pessoas gostem de você. Vem estar conosco. Quem não tem autoestima não dá conta do sucesso. Deus tem sucesso para você. Deus quer te colocar numa rota de sucesso. Então vem estar conosco, cenáculo de oração, porque oração é o nosso estilo de vida. Nós temos aqui uma equipe maravilhosa de obreiros, de pessoas que amam a sua vida e vai estar intercedendo e orando a seu favor. Eu te convido e já quero te agradecer por você estar conosco. Eu quero te agradecer porque eu sei que semanalmente nós estaremos aqui no YouTube e você vai ser o nosso convidado especial para estar ouvindo, assistindo essas palavras que é voltado para a cura da sua alma. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado, pela sua atenção, e eu tenho certeza que Deus vai ter respostas para você através desses vídeos que nós vamos estar postando semanalmente no YouTube. Em nome de Jesus, seja abençoado e continue declarando: Jesus já me deu a vitória.